Camila e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre geopolítica, mundo bipolar e mundo multipolar. Esse conteúdo é para o 8º ano e ele vai ajudar na habilidade de aplicar os conceitos de Estado, Nação, Território, Governo e País e analisar os conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para a situação geopolítica na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. Primeiro, vamos entender o contexto do pós-guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se devastada e ela perdeu a sua hegemonia. Também perdeu poder e influência política e econômica. Surgem duas novas potências, Estados Unidos e União Soviética. O período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial foi chamado de Guerra Fria, porque apesar dos conflitos e divergências, Estados Unidos e União Soviética nunca se atacaram diretamente. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Disputaram poder e influência político, econômico e bélico, ou seja, poder de guerra. Disputaram quem desenvolvia as melhores armas numa disputa que foi chamada de corrida armamentista e também quem desenvolveria as melhores tecnologias na disputa pela conquista do espaço. A União Soviética colocou o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, e os Estados Unidos sua marca na Lua com o astronauta Neil Armstrong. E essa foi chamada de corrida espacial. O mundo encontrava-se dividido entre dois polos. Por isso, foi chamado de mundo bipolar. Esse mundo bipolar foi classificado em 3 mundos. Oi, 3 mundos? Bipolar como? Vem comigo. Primeiro, em azul, os países de primeiro mundo. São os países capitalistas desenvolvidos. Em vermelho, os países de segundo mundo, são os países socialistas. Em verde, os países de terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Logo, 2 polos, capitalistas e socialistas, sendo que os capitalistas eram classificados em 2 grupos distintos, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Hoje, o termo subdesenvolvido não é muito utilizado. O termo mais adequado a ser utilizado é países em desenvolvimento. Essa era a forma de regionalizar o mundo que ficou sendo utilizada entre 1945 e 1989. Queda do Muro de Berlim. É importante ressaltar que a Alemanha, com o final da Segunda Guerra Mundial, perdeu a sua autonomia política. O território alemão ficou então dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Assim, havia a Alemanha Oriental, que era soviética, e a Alemanha Ocidental, que era americana. A capital, que é Berlim, era o símbolo dessa divisão, porque lá foi construído um muro pelos soviéticos, um grande muro, que separava o lado capitalista do lado socialista. A União Soviética começou a ruir e a queda do Muro de Berlim, em 1989, é o símbolo do fim da União Soviética. Com esse fim, uma nova ordem mundial se estabeleceu. Agora, não mais com 2 polos, mas com vários polos de influência política, econômica e cultural. Então, passamos a chamar o mundo de multipolar. Esse mundo multipolar, ele tem diversas nações de poder e influência. Vamos falar das principais. Estados Unidos, União Europeia, Japão, e disputando o território na atualidade, a China. Para saber um pouquinho mais sobre a Guerra Fria, fico com a dica desses 2 filmes, Adeus Lenin e Todos os Homens do Presidente. Ambos são filmes sobre o período que retratam coisas reais e também um pouco romanceados, né? Mas é legal para a gente entender um pouco do contexto. Fica a dica
Tchau, tchau, gente!